Manhã Diversa de volta para você, agora são 10 horas e 47 minutos. Os semicondutores são pequenos componentes normalmente feitos de silício ou germânio, usados na produção de chips de diversos aparelhos eletrônicos, desde celulares, televisores até peças utilizadas em carros. E desde o início da pandemia, um forte desabastecimento atingiu a indústria desses semicondutores e, consequentemente, a indústria de eletrônicos, o que impactou, é claro, diretamente os preços dos produtos. Isso explica porque os eletrônicos estão cada vez mais caros. Hoje eu estou aqui para falar com vocês a respeito de uma situação que vem acontecendo e que está chamando a atenção do mundo todo, que é a crise do semicondutor. De onde veio isso tudo? Como isso tudo começou e como nós criamos uma dependência tão grande a esse produto, que se fala muito e que se conhece muito pouco. Isso aqui é chamado de válvula eletrônica. Foi esse dispositivo que fez nascer a eletrônica em 1904. Esse dispositivo fez com que a eletrônica aparecesse no mundo. Esse dispositivo reinou absoluto até 1947, quando então foi substituído por esse dispositivo aqui, que é um semicondutor chamado transistor. Apesar da válvula ter desaparecido nos equipamentos eletrônicos mais sofisticados, ela ainda reside dentro da casa da gente. Essa é uma válvula magnetron. Ela está dentro de todos os fornos de micro-ondas que existem. É essa válvula que gera micro-ondas e que aquece a nossa comida no dia a dia. Mas o que a gente veio falar aqui hoje é sobre esse dispositivo aqui. Um circuito integrado de alta integração. Um dispositivo que agrega milhares, milhões ou até bilhões de semicondutores dentro de uma única pastilha de silício. Na tabela periódica nós temos os materiais que são condutores de eletricidade, os que são isolantes, isso é, conduzem mal, e os condutores conduzem muita eletricidade. Mas nós temos os componentes que ficam na coluna 14 da tabela periódica: carbono, silício, germânio, estanho e chumbo. Esses elementos, principalmente o silício e o germânio, são chamados de semicondutores. Eles têm 4 elétrons na última camada. Esses dispositivos, eles não trabalham sozinhos. Eles possuem um tratamento especial, que a gente chama de dopagem, que recebe impurezas doadoras e impurezas aceitadoras. Essas impurezas é que fazem o semicondutor virar um transistor, ou um outro tipo de semicondutor qualquer. Um circuito integrado, que é um conjunto de semicondutores colocados, agrupados logicamente, eles funcionam de maneira autônoma. Eu não preciso mexer em nada para que ele funciona automaticamente. A câmera que está me filmando, essa câmera tem um circuito eletrônico poderoso lá dentro. E essa autonomia que esse circuito dá, é que dá o poder a ele. Hoje em dia, todas as áreas do conhecimento humano dependem da eletrônica. A medicina, o transporte, as telecomunicações, o lazer, todas essas áreas estão integradas no semicondutor. E isso faz com que a gente perceba o impacto e a importância desses componentes quando eles faltam. Os semicondutores hoje, eles estão totalmente dentro da nossa vida, dentro dos nossos produtos de consumo diário. Eles são tão importantes para nós e a gente às vezes não percebe que ele está junto da gente, porque as pessoas mais novas cresceram já nesse ambiente de alta integração. Antigamente, ninguém tinha comunicação. Você não tinha um celular. Você entrava no orelhão, ligava para alguém, saía do orelhão, estava incomunicável. Hoje, com o celular, um dispositivo poderosíssimo, muitas vezes mais poderoso do que o computador que colocou o homem na Lua, e a gente não percebe isso. Nós começamos a comprar telefone celular, modem, roteador, computador. Nós começamos a comprar equipamentos que permitiam que a gente trabalhasse em casa. E isso também drenou recursos do mercado. Nós tivemos o problema da pandemia, que não tendo pessoas para produzir os chips,
As grandes produtoras pararam de produzir e nós tivemos o problema da crise dos Estados Unidos com a China. Esses embargos que estão sendo feitos pelos Estados Unidos contra a China estão protegendo exatamente o maior produtor de chips do mundo, que é Taiwan, que fica a 180 quilômetros da China continental. E existe um problema ali, né? A China tem interesse em recuperar Taiwan. E para bloquear isso, os Estados Unidos estão fazendo embargo à China, que aproveitou o momento, comprou todos os chips, desabasteceu o mercado. Como não havia reposição, em 2020 tudo parou. Poucos estoques sobraram para ser aproveitados. E agora nós estamos retomando gradativamente a produção. O problema de nós termos uma única região responsável por um item tão importante é crítico. A alternativa que existe é descentralizar a produção. Não é simples, não é um produto de prateleira. Demora para que as coisas funcionem e comecem a rodar satisfatoriamente. Interessante pensar que conhecimento é uma coisa que não tem fim, né? Não acaba nunca. A gente pode estar sempre aprendendo, conhecendo coisas novas, que foi o caso, eu acho, dessa reportagem, dessa matéria, diferente e importante, porque eu comprei meu celular recentemente, vi que estava muito mais caro, mas não me atentei. Por quê? Né? E quando a gente vai atrás dos porquês das coisas, eu acho que abre aí uma infinidade de possibilidades. Voltei aí, nostalgia com a minha aula de química, ele explicando também, então, essa questão econômica, política. Então, realmente, conhecimento é algo que não tem fim. Interessante, né? Muito interessante. Eu acho que a maioria das pessoas deviam ter pensado assim, tá tudo aumentando o preço mesmo, né? Então, é só mais um aumento de preço esperado. Mas tudo tem um motivo por trás, né? Para estar acontecendo esse aumento. E eu achei muito interessante essa explicação. E é importante a gente entender, né, os motivos das coisas. Não só aceitar, não só falar, poxa, né, não só se revoltar. Vamos entender o que está acontecendo e aí sim a gente consegue formar nossa opinião e entender os motivos e ficar atento até, né, às possíveis soluções para esse problema. Muito bacana mesmo. Mariana, enquanto estava passando a reportagem, o Arthur apareceu aqui no nosso ponto para falar que o ponto do açúcar chegou, né? E aí ele queria mostrar para o pessoal de casa. Então, Arthur, mostra aí pra gente. Com certeza, Roberta. A gente saiu do último bloco aí com Bora Rangar. Eu tinha colocado o açúcar para derreter, juntamente com a canela e o cravo para ir soltando o perfume. E aí, ó, acabou de derreter. No ponto, não precisa deixar escurecer não, tá? Derreteu, a gente vai dar sequência. Eu desliguei a minha panela aqui, porque aí eu vou mostrar no próximo bloco como que a gente vai continuar aqui daqui pra frente. Bom demais, então é isso. Acho importante a gente explicar esse passo a passo. Porque volta de bloco e a pessoa fala, uai, quando o Arthur saiu, o açúcar ainda estava aqui intacto e agora já está assim. Pois é, aqui programa ao vivo, né, Roberto? Então, as coisas vão acontecendo ao vivo mesmo, não tem maquiagem, não tem truque de edição, né? E Arthur, ó, tamo junto, quando você precisar do espaço, independente de tiver a hora do Bora Rangar ou não, pode falar com a gente, que aí você mostra aí pro pessoal de casa, tá bem? Aí eu saio invadindo aí o Estúdio 1, né? É isso aí. E daqui a pouco o Arthur volta, então, com Bora Rangar. Então daqui a pouquinho a gente volta com você de novo, Arthur. Até daqui a pouco, então. É isso aí, Roberta. A gente vai mudar totalmente de assunto agora, porque eu tô curiosa pra saber uma coisa. Você sempre usou a sua sobrancelha do mesmo jeito que você faz hoje? Ou ela já foi diferente em algum momento? Você já fez ela de um jeito diferente? Como que é? Nossa senhora, eu vou pedir até pro câmera não dar um zoom na minha sobrancelha, tá bom? Você me ajuda aí, João, porque a minha sobrancelha... Eu vou no feeling do negócio, sabe, Mari? Quando eu era muito novinha, quando eu comecei a fazer, ela era bem fininha. E aí hoje, quando eu vou, já falo, ó, eu só quero que limpa e tá tudo bem. Até porque eu morro de dor pra fazer sobrancelha, então assim, só uma limpezinha assim. E você, já teve aí vários tipos, como que é? Não, Roberta, eu sempre gostei muito da minha sobrancelha natural, né? No máximo dar uma limpadinha também, que eu costumo fazer em casa mesmo, né? Mas não fui adepta, por exemplo, dessa moda da sobrancelha fina, que inclusive, né, muita gente deve se lembrar dessa época, né, em que a moda era ter a sobrancelha finíssima, né, arrancar a maior parte dos pelos bem diferente do que a gente vê hoje. E como quase tudo na vida, né, as sobrancelhas também são afetadas pelas fases da moda. Por isso, eu fui conversar com uma especialista no assunto para entender um pouco mais da história das sobrancelhas e algumas técnicas que estão em alta hoje em dia. Vamos ver?
realmente os cuidados com as sobrancelhas fazem parte do dia a dia. Eu aqui, com a minha sempre escondida, às vezes até esqueço que ela existe. Então, para me ajudar um pouco com essa situação, eu vim aqui conversar com uma especialista, a Elizabeth, que é esteticista. Elizabeth, seja muito bem-vinda. Vamos conversar um pouco aí sobre esse assunto. Muito obrigada, Mariana. Meu nome é Elizabeth Vieira, eu sou esteticista e trabalho com sobrancelha já há alguns anos. E com certeza a gente tem uma solução para você, pode ficar tranquila. Então vamos começar do começo, né? Quando que alguém pegou, olhou no espelho e falou: ah, sobrancelha, vou fazer alguma coisa aqui. Onde que começou essa história? Mariana, então, a história nos mostra que desde lá do Antigo Egito, né, na época da Cleópatra, ela já se importava muito com a beleza das sobrancelhas. Tanto é que ela usava os artifícios que ela tinha na época. Fazia uma maquiagem para dar mais ênfase ao olhar, né? Que ela queria um olhar mais poderoso. Me consta também que a tendência nas últimas décadas, principalmente nos anos 20, né, com a chegada do cinema mudo, as pessoas tinham a necessidade de dar mais ênfase também nessa parte da sobrancelha. E o que elas faziam? Elas costumavam raspar todo o pelo para criar uma nova sobrancelha. Uma sobrancelha assim, mais arqueada, mais expressiva, né, de acordo com o que o teatro ali, o cinema, a cena que estava pedindo no momento. E nos anos 30, 40 e 50, o costume se manteve, aquela sobrancelha mais arqueada, mais fina, mais delineada. A partir dos anos 70, a gente começa a observar uma mudança nas tendências. Só que essa mudança ela começa a ser mais significativa a partir dos anos 80, porque aí as pessoas começam a buscar uma sobrancelha mais grossa, mais expressiva. Eu acho que nessa década a gente pode citar aí Malu Mader, que foi um exemplo de sobrancelhão, né? E com isso, na década de 80, o que acontece? Surge a micropigmentação. E a partir dos anos 90, começa a voltar aquele modismo, né, da sobrancelha mais fina, mais arqueada. Pois é, eu lembro que na minha infância a moda era realmente aquela sobrancelha bem fininha, continuou ali anos 90, anos 2000 e hoje a moda é bem diferente. Como que foi essa mudança aí nessas últimas décadas? Tanto é que hoje em dia muitos clientes me procuram com essa queixa, da época de muita retirada, aquela retirada exacerbada dos fios e hoje o crescimento já não é o mesmo. Hoje em dia tudo evoluiu grandemente. Então, assim, antigamente, o que a gente tem hoje? Resultados de 20, 30 anos atrás, azulados, esverdeados, a gente chama de cor fantasia. Com a técnica que a gente oferece hoje, a gente já não tem mais esse problema, né? Tudo mudou, o pigmento, a forma de implantação do fio na pele. Com isso, a gente consegue obter resultados muito mais naturais, mais realistas. E além da micropigmentação que você falou, que realmente é a principal, existem outras técnicas que as clientes buscam hoje em dia? Então, a micropigmentação em si, ela engloba muitas coisas. Dentro dela, a gente consegue vários resultados, como assim, uma shadow, que é um sombreado, uma fio a fio realista, que a gente faz hoje em dia, microblend, temos também a nanoblend, que fica mais realista ainda. A gente consegue, depende muito do gosto da cliente, e assim, a gente tem que respeitar cada estilo. Eu falo assim, cada sobrancelha é única, né? Eu costumo falar que não existe molde nem padrão. A gente tem que olhar o rosto da cliente, aí entra mais um pouco a parte do visagismo também. A gente tem que olhar para o rostinho da cliente e falar assim, é isso que a gente vai fazer. E tudo conversado, eu e a cliente. Não adianta assim a cliente chegar para mim e falar assim, ah, Elizabeth, eu quero uma sobrancelha assim. Não é assim, a gente não trabalha com molde, entendeu? Eu tenho que ver o estilo de sobrancelha, o que a gente pode fazer, o que a gente pode preencher. Qual a melhor técnica que vai ser utilizada naquele momento, naquela cliente. E aí, em que casos que cada técnica se aplica melhor? Existe isso assim ou é muito individual? Então, Mari, as clientes, normalmente, elas almejam uma fio a fio. A maioria que deita aqui na minha maca fala, Beth, eu queria uma sobrancelha fio a fio realista. Só que nem sempre a gente vai conseguir, né? Nem toda sobrancelha se adequa a esse tipo de técnica. Então, assim, tudo é conversado. O que a gente não pode fazer de forma alguma é deixar uma sobrancelha com uma cauda negativa, caída, um olhar caído.
A gente tem que buscar a máxima simetria possível. 80% de um trabalho, para mim, na minha opinião, é um desenho bem feito. Porque a partir do momento que você corrige aquela simetria que a pessoa tem, às vezes uma cauda caída, uma cauda negativa, isso aí detona qualquer olhar. Porque qual que é a intuição no micro? É dar um up, né, no olhar, deixar um olhar mais bonito, rejuvenescer. Eu falo que uma micro, ela rejuvenesce. Então, assim, a gente busca isso aí, um desenho bem feito, uma simetria mais bacana, e a partir daí a gente vai ver qual técnica que a gente vai fazer. E para os próximos anos aí, você vê aí uma mudança vindo ou a gente deve continuar com esse estilo aí por mais um tempo? Eu acho, Mari, que a tendência é manter por mais um tempo, né? Essa última década aí, o que marcou mesmo foi a micropigmentação. E é lógico, foi a evolução, né? A microblend, a nanoblend e o que as clientes estão buscando, trabalhos mais realistas possíveis. E agora a gente tem também aí no momento a Brow Lamination, que é uma tendência, porém nem todos aderiram ainda não, porque é meio polêmico. Tem pessoas que amam e outras assim que não gostam de jeito nenhum, né? Então a Brow Lamination a cliente tem que realmente ter uma quantidade bacana de pelos para a gente poder estar trabalhando em cima desses pelos. Ô Mari, então em resumo é isso aí. Quem quiser conhecer um pouco mais sobre o meu trabalho, é só me seguir no Instagram, @ElizabethVieiraEstética, ou pode estar vindo aqui no meu espaço, eu atendo aqui no DEND, o Núcleo de Beleza. Será um imenso prazer atender a todos vocês. Elizabeth, muito obrigada por ter esclarecido pra gente sobre esse mundo aí das sobrancelhas. E por hoje é só. Espero que vou ficar aqui cuidando das minhas sobrancelhas. Com certeza, vamos cuidar das suas agora. Eu que agradeço. Obrigada. Viu aí, né, Roberta? Realmente essa moda aí da sobrancelha é algo que acompanha aí a passagem dos anos, né? Esse vai e vem. A gente vê que lá desde a década de 20 tinha essa moda, ficava fininha, engrossava, ficava fininha, engrossava. Agora a gente está num momento aí que a sobrancelha grossa tá em alta. Você acha que volta a sobrancelha fina? Deve voltar em algum momento, mas eu espero não aderir a essa moda, porque você conseguiu ilustrar muito bem, né, na sua matéria aí, Mari, como que a diferença mesmo que faz no olhar da pessoa, na expressão. E assim, pro meu gosto, eu acho que a sobrancelha mais próxima do natural possível e também grossa, né, assim, eu acho que fica muito mais bonito do que aquela sobrancelha fininha, assim, porque realmente eu acho que não combina muito, não. Eu particularmente também não gosto muito da sobrancelha fininha e eu acho que, assim, né, os anos 2000 estão em alta agora, né, então duas coisas que estão tentando voltar, mas que eu sou um pouco contra, a sobrancelha fina e a calça de cintura baixa, são duas coisas, de resto, gente, pode reviver tudo, mas calça de cintura baixa e sobrancelha fina eu acho que a gente pode deixar pra trás, eu acho que a gente já pode superar, até porque a gente viu, né, esse hábito de arrancar muitos pelos realmente faz com que a sobrancelha pare de crescer, então dali a uns anos, né, a pessoa vai querer deixar a sobrancelha crescer de novo, não vai conseguir, enfim. Então vamos aí, né? Eu acho que vamos aceitar um pouco mais aí a nossa sobrancelha como ela é, talvez. Como ela disse aí, né? Que o procedimento ele é feito com base naquilo que a pessoa já tem ali, na estrutura óssea, né? Com a quantidade de pelos que ela já tem. Então o que ela faz ali é realmente ressaltar, né, o que a pessoa tem com base no que, né, é possível fazer no rosto dela. E é isso daí, né, gente? Vamos aí, né? A sobrancelha nasce aqui no nosso olhinho por algum motivo. Tem um motivo pra ela estar aqui, né? Então vamos ficar arrancando ela tanto. E valorizar sempre, né? E você não saia daí, porque no próximo bloco tem mais Bora Rangar. Agora são 11h06 e a gente volta em instantes.